Provérbios 4,18 nos ensina um princípio poderoso sobre a vida dos justos. O texto sagrado diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui nós temos pelo menos 4 princípios poderosos da palavra de Deus sobre a vida do justo. O justo é aquele que decidiu colocar a sua fé no Senhor, que colocou a sua confiança no Senhor e que, portanto, experimenta da parte de Deus essa justificação. Esse é o justo, aquele que teme a Deus, que tem uma vida íntegra diante do Senhor. E o texto diz, então, que o justo, ele é alinhado por esses 4 princípios. Primeiro, que a vida do justo, ou seja, a sua caminhada, a sua vida com Deus é uma caminhada, é um caminho, é uma jornada. O texto diz a vereda, né? A vereda do justo, é uma jornada, é uma caminhada. Então a vida com Deus é uma caminhada. Não é apenas uma experiência única, isolada, mas é uma caminhada. Jesus, por exemplo, ele nos diz o seguinte, lá em João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, esse ser a porta nos fala que o Senhor Jesus, ele dá acesso à vida com Deus, dá acesso, é o meio pelo qual nós temos acesso com a vida com Deus, mas também o texto vai nos dizer que ele é o caminho. O próprio Jesus disse em João 4,6, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é a porta, sim, fala de um momento que você passa por ele e que você tem essa experiência inicial de salvação, de redenção, de andar com Deus, mas também fala que ele é o caminho. Então a vida do justo é essa caminhada, esse caminho. Não é apenas uma experiência única, não é apenas uma experiência isolada. Nós passamos por essa porta, que é o Senhor Jesus Cristo, e continuamos caminhando nesse caminho que também é o Senhor Jesus. Então, a vida com Deus é uma vida de caminhada, dia a dia, no relacionamento com Deus, e essa deve ser a vida do justo. Outro princípio que a gente aprende aqui nesse texto de Provérbios 4,18 é que a vida do justo é um caminho marcado por luz. O texto diz: a vereda do justo é como a luz da aurora. E é muito interessante porque na Bíblia a gente vai sempre encontrar esse contraste entre luz e trevas, né? A luz simboliza o conhecimento da revelação de Deus sobre quem é Deus para nós em Jesus Cristo, e as trevas é representada pela ignorância espiritual, é símbolo da ignorância espiritual, né? Então andar em trevas é símbolo de não ter conhecimento de Deus, e esse conhecimento, claro, é um conhecimento de experiência, é um conhecimento de vivência, e não apenas um conhecimento de aquisição de informações sobre Deus que você pode adquirir em livros e em compêndios teológicos, por exemplo, mas um conhecimento de relacionamento, de andar com Ele. Então, trevas significa ignorância, ou não ter esse conhecimento, e luz significa ter esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da vivência, esse conhecimento do relacionamento com Deus. E aí o texto diz que a caminhada do justo, a vida do justo, é marcada por luz. O próprio Deus diz que ele é luz. A Bíblia diz que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Jesus disse que ele é a luz do mundo, mas também diz que nós também, como cristãos, somos a luz do mundo. Ele diz: não se pode esconder uma cidade sobre o monte, né? Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador. E aí ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a vida do justo, o caminho do justo é marcado por essa luz na sua caminhada, essa luz do conhecimento de Deus, essa luz da percepção divina em nosso coração. E o texto diz mais, o texto diz que essa caminhada do justo é um crescimento espiritual progressivo, porque olha o que o texto diz que essa luz da aurora vai brilhando mais e mais. Ou seja, há uma progressão, há um crescimento. A própria Bíblia nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer
na graça e no pleno conhecimento do Senhor. Então, a vida do justo vai brilhando mais e mais. Há uma progressão. Então, você vai saindo de um estágio e entrando em outros estágios mais elevados à medida que você caminha com Deus em obediência, à medida que você caminha com Deus em fé, à medida que você caminha com Deus em relacionamento, em oração, na meditação na palavra, você vai experimentando um crescimento progressivo. E é muito interessante porque a luz da aurora é aquela luz inicial do dia. E quando o dia amanhece, aquela luz inicial do dia ainda é uma luz, digamos assim, mais branda. E à medida que o dia vai passando as horas, a luz vai ficando mais intensa, né? Até chegar ao meio-dia, onde nós temos o pico máximo daquela intensidade de luz. Então a Bíblia diz que a vida do justo é como essa luz da aurora que vai brilhando mais e mais, que vai brilhando cada vez mais. Então nós podemos experimentar esse crescimento constante, esse crescimento progressivo na nossa vida espiritual. Por isso que a Bíblia nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós não podemos acomodar e achar que o crescimento que nós já alcançamos é suficiente e que não há nada mais para crescer. Não, nós podemos e devemos continuar crescendo, continuar avançando, porque essa é uma direção de Deus para nossas vidas, que nós experimentemos esse crescimento progressivo e que essa luz ela possa brilhar ainda mais intensamente à medida que o tempo passa em nossas vidas. E por último, o texto nos diz que Deus vai nos conduzindo para o propósito, porque o texto diz assim, que a luz do justo, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o alvo da luz da aurora, digamos assim, é chegar ao dia perfeito, no sentido de que chegar à intensidade máxima da luz. Esse é o propósito, ou o objetivo, ou o alvo. Então, na vida do justo também. Então, à medida que nós vamos caminhando com Deus, Deus vai nos conduzindo para o propósito. Deus vai nos conduzindo para o destino e a gente vai chegando ao propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que o homem pode fazer planos, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Então, no final, sempre é o propósito do Senhor que vai prevalecer. E na vida do justo não é diferente. Se você anda com Deus, se você caminha com o Senhor, Ele vai conduzindo você para que o propósito dele se estabeleça e se firme na sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Como descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Como você pode descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Primeiro, a gente tem que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, confiar nele. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então, para descobrir o propósito, a primeira coisa, a gente precisa entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. A gente pode descobrir o propósito também através de uma vida de oração. À medida que a gente vai orando, o Senhor vai nos revelando o seu propósito. Através da vida de meditação na palavra de Deus. Todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, Deus vai tornando o seu propósito mais claro, mais nítido para nós. Então, quando a gente também pede a Deus que nos revele o seu propósito, o propósito específico dele para nossas vidas, Deus vai nos revelar. E o texto diz, então, que quando nós caminhamos com Deus, Ele vai nos conduzindo para esse propósito que é o alvo final para as nossas vidas. Então, a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até ele ser conduzido plenamente ao propósito de Deus para a sua vida. Que essa palavra possa ter abençoado e edificado o seu coração e a sua vida. Que Deus te abençoe. E se essa palavra falou com você, não se esqueça de comentar, de deixar o seu like e de compartilhar essa palavra para abençoar outras pessoas. Shalom, shalom, graça e paz.